That means you disagree with Ignatius. Então você está discordando de Inácio. So I want to show you in this next slide a map. Aqui Do tem you um have your pointer? mapa. Is that pointer still here? No? Não. Okay. I want to show you, see if I can point it out to you. I think he's going to bring the pointer. He's got it. Thank you. You're a gentleman and a scholar, and there are not many of us left. Okay, thanks. So here is Magnesia, right here. Aqui tem essa cidade Magnésia, Antioch, over here. Antioquia do outro lado. So the bishop of Antioch wrote to the church to the people in Magnesia to say what I just read you. Então, esse bispo de Antioquia escreveu para o povo em Magnésia essa citação que You eu probably falei never agora. have heard of Magnesia before, Talvez você nunca tenha ouvido falar de Magnésia, right here, but you've heard of Ephesus, mas vocês já ouviram falar de Éfaso, you've heard of Laodicea, Laodiceia, you've heard of Smyrna, Esmirna, Philadelphia, Filadélfia, Sardis, Sardo, Thyatira, Tiratira, Pergamum, Pérgamo. Troas. You've Troas. heard of all this. Magnesia is right in the middle of it. Então, Magnésia é uma outra cidade que fica na mesma região. So oftentimes when a letter goes to one place, it's intended to be spread to every place around it. Muitas vezes, quando ele escrevia uma epístola para um lugar, era para ser espalhado para toda a região. So let me just share another one with you, another quote. Vou falar de uma outra citação, And I want you to listen closely because it is actually what I would consider one of the origins of replacement theology. e essa outra citação eu considero como uma das origens da teologia da substituição. Replacement theology is also known in theological circles as supersessionism. Supersessionismo é outro nome que eles dão em termos acadêmicos da teologia da substituição. It's also known in some theological circles as fulfillment theology. Replacement, supersessionism, or fulfillment theology. É também conhecido como teologia de consumação, de realização. So I'm going to call it replacement theology because most of you have heard that term before. Eu acho que o termo mais conhecido é teologia da substituição. So this is Origen, one of the church fathers, Origen of Alexandria, who wrote this sometime in early 3rd century. Esse aqui, então, é Orígenes, de Alexandria. Ele escreveu isso no início do 3º século. So somewhere maybe 240. Talvez no ano 240, mais ou menos. Something like that. Algo parecido. One of the leaders of the churches. Um dos líderes, um dos pais da igreja. So he said this. Ele disse isso. We may thus assert in utter confidence that the Jews will not return to their earlier situation. Boy, he really didn't get it right. For they have committed the most abominable of crimes in forming this conspiracy against the Savior of the human race. Hence, the city, Jerusalem, where Jesus suffered, was necessarily destroyed. The Jewish nation was driven from its country, and another people was called by God to the blessed election. Então ele disse assim: podemos assim afirmar com confiança total que os judeus não voltarão mais à sua condição anterior, pois cometeram os crimes mais abomináveis, formando essa conspiração contra o Salvador da raça humana. Por isso a cidade onde Jesus sofreu tinha de ser destruída, a nação judaica foi expulsa da sua terra, e outro povo foi chamado por Deus para a bendita eleição. So have you ever wondered where replacement theology got started? Você já quis saber de onde veio, quando que começou a teologia da substituição? It's an old theology, É uma teologia bem antiga. and it permeates probably 70% of the church world today. E essa teologia permeia pelo menos 70% do mundo cristão hoje. Maybe more.
talvez mais. Let me read you one more quote from a very famous church father. His name is Jerome. Quero ler uma outra citação de um pai da igreja chamado Jerônimo. Jerome wrote a very famous translation of the Bible called the Latin Vulgate. E esse Jerônimo foi quem fez uma tradução famosa para o latim, chamado a versão Vulgata. He said this: Ele disse o seguinte: while they will be both Jews and Christians, they are neither Jews nor Christians. enquanto queiram ser judeus e cristãos, ao mesmo tempo, não são nem judeus e nem cristãos. So he wrote this somewhere between the 4th and 5th centuries, let's say 400 and something. Ele escreveu isso entre o quarto e o quinto século, talvez 450 anos depois de Cristo. So the two major church councils, well, first of all, let me just say, I have run into a lot of Jews and a lot of Christians who have told me the same thing. Eu já encontrei muitos judeus e muitos cristãos que disseram essa mesma coisa. You're either a Jew or you're a Christian. You can't be both. Ou você é judeu ou você é cristão, você não pode ser os dois. Oh, who says? Oh, quem disse isso? Well, Jerome said. Pelo menos Jerônimo disse isso. Is that what the Bible says? Mas é isso que a Bíblia diz. All the first believers in Jesus were Jewish. Todos os primeiros crentes em Yeshua eram judeus. So the two councils of Nicaea, Nicaea I and Nicaea II, the first council of Nicaea took place in 325 AD. Então houve dois concílios de Nicéia, o primeiro foi em 325, The second international council of the church in Nicaea took place in 787. e o segundo concílio internacional da igreja foi em 787. These councils made a complete and utter final separation between Christianity and Judaism. Esses dois concílios marcaram uma separação total entre a prática judaica e o cristianismo. The First Nicene Council made a decision that the resurrection was not going to be celebrated on the lunar calendar anymore, according to the Jews, but now on the solar calendar, according to the sun. What feast? Sorry, the resurrection. Ah, The resurrection was always connected to Passover. Eles decidiram nesse primeiro concílio que a ressurreição de Jesus, que sempre foi ligada à Páscoa, não seria mais determinado pelo calendário lunar, como era o sistema judaico, mas de acordo com o calendário solar. So who convened the first council of Nicaea? Quem foi que chamou o primeiro concílio de Nicéia? It was the Emperor Constantine. Foi o imperador Constantino. Constantine and his mother were strong anti-Semites. E Constantino e a sua mãe eram fortemente antissemitas. They hated Jews. Odiavam os judeus. And so when they called this, it's no surprise, through their influence, that the church made a complete separation. You know, this was also at the first council of Nicaea, the split between the Western Church and the Eastern Church. Nesse primeiro concílio de Nicéia também foi a cisão entre a igreja ocidental e a igreja oriental. So the Catholic Church was formed out of this, and all the Eastern, what we now call the Orthodox Church, they separated. That's when one became Catholic, one became Orthodox. E foi aí que veio a origem dessa distinção entre as igrejas católicas e as igrejas ortodoxas. Because of some of these decisions that were made at the Nicene Council. Por causa de algumas das decisões tomadas nesse primeiro concílio de Nicéia. And today, most Jews and most Christians agree on this point that Jerome made. Somebody like me, I'm not Jewish and I'm not a Christian because I'm Jewish and I believe in Jesus. What are you? Well, Muitos judeus e cristãos hoje concordariam nesse ponto. Alguém como eu, um judeu
que crê em Yeshua não pode ser mais judeu e também não é cristão. Okay, so I'm like the fishermen on the Sea of Galilee. Eu sou como os pescadores do Mar da Galileia. Peter, John. Pedro, João. I'm like the tax collector, Matthew. Eu sou como o coletor de impostos, Mateus. What, do you think they stopped being Jewish when they started following Yeshua? Será que eles pararam de ser judeus quando seguiram No, Yeshua? not at all. De maneira alguma. So if you have to make me like someone, make me like them. Se você quer me tornar semelhante a alguém, eu quero ser semelhante a eles. This is the only point. This is so strange. I mentioned this before. It's the only point of agreement between the Christian community and the Jewish community that we're not Jewish. O único ponto de concordância entre a comunidade cristã e a comunidade judaica é que nós, os messiânicos, não somos judeus. That's why I'm giving you all this history, because today, this is true today, this point of agreement. The Jews made this ruling in Yavne against us, and the church made these rulings against us at the church councils. E por isso continua hoje, por isso que estou dando esses fatos, essas origens históricas e como isso começou no Sinédrio de Yavne e nos concílios da igreja. So we, Messianic Jews, were rejected by the Jewish community, by our own brothers and sisters in the Jewish community. Nós, dos messiânicos, fomos rejeitados pelo nosso próprio povo, do Sinédrio, And now we were rejected by our spiritual brothers and sisters in the Christian community. e nós fomos rejeitados também por nossos irmãos da comunidade cristã. As a result, our Messianic Jewish community died in the 4th century. E como resultado, a nossa comunidade messiânica desapareceu no 4º século. It doesn't mean that there were not individual Jewish believers. It means that we as a community met our demise. E isso não significa que não houvesse mais judeus que criam em Yeshua. Significa que nós, como comunidade, nós deixamos de existir, morreu. So all the Jewish people who came to know Yeshua during the Middle Ages, they were forced to stop practicing all Jewish practices or Jewish identity. Então, a partir dali, todos os judeus que criam em Yeshua, eles eram obrigados a abandonar todas as suas práticas, todos os seus costumes judaicos. So what was the result of that? E qual foi o resultado disso? The Inquisition. A Inquisição. See, most people believe the Inquisition was against all Jews. Muitos pensam que a Inquisição era contra todos os judeus. Okay, the Inquisition was not friendly to the Jewish community. A Inquisição realmente não era amigável com a comunidade judaica, But it was focused on Jewish people who were followers of Yeshua. mas o foco principal eram os judeus que seguiam Yeshua. The Inquisition was to make sure we were not practicing anything Jewish. A Inquisição era para ter certeza que os judeus que criam Yeshua não estavam praticando qualquer coisa judaica. Yes, many Jews who were not believers got caught up in this or forced to convert also. Muitos judeus que não criam em Yeshua também foram incluídos nisso porque eles eram obrigados a se converter ao cristianismo. The Inquisition led to pogroms in Eastern Europe, pogroms against the Jews from the Christians. E a Inquisição também levou aos pogroms, que foram feitos na Europa Oriental, a igreja contra os judeus. Then in Europe, the pogroms led to Hitler's Holocaust of the Jewish people. E aí na Europa esses pogroms levaram ao Holocausto de Hitler. You know, the main religion in Germany was Lutheran. A religião principal da Alemanha era a igreja luterana. So Hitler would pick up Luther's writings and say, see, even Luther says, burn their synagogues to the ground. The Jews are from the devil. E aí Hitler pegava os escritos de Lutero e falava assim, olha, até Lutero está mandando queimar as sinagogas, que eles deve ser tudo arrasado. You know, Luther was not always like that. He really wanted to evangelize the Jewish people and felt good about the Jewish people. He felt bad that the Catholic Church was mistreating the Jewish people, and he wanted to change that. Lutero nem sempre era um inimigo dos judeus, ele queria evangelizar os judeus
e ele não gostava da perseguição da Igreja Católica contra os judeus. But when he discovered the Jewish people were rejecting his gospel message, he turned against the Jews. Mas depois, quando ele viu que os judeus não estavam aceitando a sua pregação do Evangelho, ele se tornou contra os judeus. And Hitler was able to justify his actions against the Jews in Germany by quoting Martin Luther. E Hitler pôde justificar muitos atos dele contra os judeus citando os escritos de Lutero. Martin Luther repented on his deathbed, but it was too late for the Jews. No leito de morte, Lutero se arrependeu, mas era muito tarde para mudar essas atitudes na história. So as I mentioned in an earlier teaching, now we live in a day when the death of the Messianic Jewish community has now, by God's supernatural intervention, led to a resurrection of the Messianic Jewish community. Nós vivemos num dia em que, pelo poder sobrenatural de Deus, essa comunidade judaica que morreu está voltando a viver. Just like Paul says, all of Israel will be saved. Como Paulo disse, todo Israel será salvo. And that's why I'm here with you tonight. E é por isso que eu estou aqui com vocês hoje à noite. God is faithful to his word. Deus é fiel à sua palavra. God doesn't care what bishops had to say or what church council decisions were made. God is going to be faithful to his word. Deus não se importa com o que alguns bispos escreveram, com as decisões dos concílios. Deus é fiel às suas promessas e à sua palavra. So do you remember the word I gave you that was very important? Acceptance. Então lembre dessa palavra que eu dei a você, que é a chave, aceitação. So in Romans 11:15, Paul says, if Israel's rejection of Yeshua, então em Romanos 11:15, Paulo está dizendo, se houve, por causa da rejeição deles, means riches for the Gentile world, isso foi riqueza para os gentios, what will Israel's or the Jewish people's acceptance be? o que será a aceitação dos judeus? Qual será o resultado? It will be life from the dead. Será a vida dentre os mortos. We're living in a period right now where we are seeing life from the dead. Nós estamos vivendo num período agora em que nós estamos vendo vida surgir da morte. You know another word for life from the dead? You know one word that covers that phrase, life from the dead? O que é uma palavra que resume vida dentre os mortos? Revival. Avivamento. This is a great, quiet revival. Este é um grande avivamento silencioso. And most Christians are missing it. E a maioria dos cristãos nem está percebendo. We're telling you over and over again, please pray for the Jewish people, please pray for Israel, please pray for our salvation. But I'm telling you also, please pray for the church. Nós sempre falamos, ore por Israel, ore pela salvação de Israel. Mas eu estou falando também, precisamos orar pela igreja. Just like Paul said about the Jews in Romans 11, they are partially blinded. Assim como Paulo disse em Romanos 11 que o povo judeu foi parcialmente, estavam com cegueira parcial, endurecimento parcial. My name is not Paul, but I tell you the church is partially blinded. O meu nome não é Paulo, mas eu estou dizendo que a igreja está com cegueira parcial. I'm not adding to scripture, so don't write it in your Bible. Não escreva isso na sua Bíblia, porque eu não estou acrescentando nada às Escrituras. It's life from the dead. É vida dentre os mortos. And this is the day that we find ourselves living in right now. E esse é o dia em que nós vivemos agora. Listen, I know you're tired. Eu sei que vocês estão cansados, But I have to tell you, I'm standing up here just repeating it again, and I've spoken this before many times. I'm getting excited all over again. e eu estou aqui repetindo algo, tenho falado muitas vezes, mas eu estou me empolgando outra vez. Our community, the Messianic Jewish community, has been gone
for 1,700 years, 17 centuries. Nossa comunidade judaica messiânica desapareceu, sumiu por 17 séculos. And the Lord has chosen this moment in history to resurrect the Messianic Jewish community. And you're living in it. E o Senhor escolheu esse momento na história para ressuscitar a comunidade judaica messiânica, e você está vivo nesse momento. And one of the purposes that God resurrected our community E uma das razões que Deus ressuscitou a nossa comunidade is to tell you Yeshua is coming soon. é para dizer para vocês que Yeshua em breve voltará. Hallelujah. Keep your eyes toward Yeshua. Mantenha os seus olhos fixos em Yeshua. Tomorrow, I speak again one more time tomorrow morning, but I'm going to make it last all day. No, I'm just kidding. Amanhã eu falo mais uma vez, mas eu vou falar o dia inteiro. God bless you.